Presta bem atenção no que eu vou te falar. Você que já fez obra na vida e que sempre disse, sabe como é que é obra, né? A culpa não é da obra. Primeira coisa de tudo da vida de quem vai fazer obra. Obra é caro, sempre será caro. Nunca dá para fazer obra com R$100, gente. Obra é uma coisa que realmente demanda grana. Daí, se você não se planeja para gastar esta grana, fica difícil de eu te defender. Não vai gastar? Não é melhor planejar para não gastar errado, para não gastar a mais, né? A gente vai fazer um vídeo de hoje para destrinchar as etapas de uma obra. Aí você vai usar isso de referência, mas você não vai se esquecer que se você não planejar, nada disso aqui tá valendo. Eu já tenho um vídeo aqui no canal falando de etapas de obra, mas eu resolvi fazer este vídeo novamente de uma forma mais didática e mais ilustrativa. Então cá estamos nós. Se a gente precisa de um bom planejamento, a gente já está assumindo aqui que você tem um projeto bem feito, bem detalhado e um orçamento que surgiu deste projeto bem detalhado e que se a gente tem um orçamento bem feito, tanto quanto o projeto foi, a gente não tem por que ter uma obra que custou 2 vezes mais do que estava previsto, já que estava tudo previsto. Não é verdade? Existem algumas situações, especialmente em reforma, que podem aparecer imprevistos, que a gente precisa às vezes gastar mais do que a gente tinha imaginado, sim. Mas não estamos falando de 50% a mais. Estamos falando de 10%, estamos falando de 15%, se der um ruim bem grande. Agora, um bom orçamento não justifica uma obra custar muito mais caro do que o orçamento que estava lá. Exceto pelo já que, tá? Aquele, já que eu tô fazendo isso... O já que não entrou na planilha, então se acontecer o já que está fora do valor da planilha. Primeira coisa que você precisa fazer antes de começar uma obra, fazer um cronograma. Isso aqui que está aqui atrás nas nossas fuças para a gente ficar bem controlado, todos os prazos em controle dentro da nossa obra, dentro do nosso escritório da apresentação de serviço, está aqui, ó, bem na nossa cara. Porque aí a gente sabe que se atrasou naquela semana, a gente tem que correr na semana seguinte para isso não virar uma bola de neve e a obra ser entregue 3 meses depois do previsto. Primeira etapa de obra. Primeira etapa de uma reforma de um apartamento é fazer o quê? Fazer o isolamento das coisas que não vão ser mexidas. Então, se você não vai alterar a sua porta, você não vai mexer na sua porta, você não vai trocar aquele pedaço do piso, isola aquilo ali para a gente não danificar nada que está em bom estado no espaço e que não deveria ser substituído no final. Porque também vira a questão da bola de neve lá, porque não ia fazer, mas sujou, estragou na obra. Questão da obra organizada não tem isso. Tá bom, isolamos tudo, aí sim a obra pode começar. Etapa 2, demolição. Isso daí não vai ter jeito. Precisou demolir revestimento, parede, forro, piso, ou seja, tirar o piso. Isso tudo entra em demolição. Ai, Mira, eu vou fazer um nicho na parede. Demolição. Tudo que gera entulho na obra é a parte de demolição e é a primeira, meu amor, não tem para onde correr. Lembre que é nesse momento que você tem que ter uma caçamba que vai recolher este entulho e levar para um lugar adequado, credenciado para receber entulhos, ok? Vai contratar qualquer umzinho que vai jogar depois o entulho lá no terreno baldio, não. Etapa número 3 é a parte de infraestrutura. Então a gente vai começar a rasgar as paredes para passar toda a tubulação de hidrossanitário, ou seja, água e esgoto, e a parte de elétrica, todos os conduítes por onde vão passar nossas instalações de tomada e de iluminação. E Mira, vou colocar ar-condicionado, resolvi lá no final da obra, tem problema? Tem. Sabe por quê? Ar-condicionado é infra também. E é nesse momentinho aí, número 2, 3. Terceira etapa que entra a rasgação para passar a instalação do ar-condicionado. A gente não vai instalar ele ainda, mas todos os drenos têm que estar passados e toda a instalação que vai alimentar o ar já tem que estar no lugar, porque ela geralmente vai passar pelo forro ou pelas paredes que precisam ser rasgadas. Não esquece que esse momento aí também gera entulho e também precisa da caçamba. Etapa número 4. Agora o trem vai começar a embolar aqui. Daqui para frente, nada é 100%. Vai depender muito do que você vai fazer na obra e você vai ver que nenhum profissional entra e sai da obra e não dá nem as caras para o outro. A partir de agora, a gente começa a ter um trabalho em equipe. E aí, o que a gente vai ter aqui? Revestimento versus forro. A gente já pode fazer o forro de gesso antes de fazer a instalação dos revestimentos
ou vice-versa. Vai depender da forma como você vai fazer, vai depender do revestimento que a gente está falando, vai depender da parede em que você vai instalar isso, vai depender se o seu forro tem tabica ou não tem tabica, tá? Então, forro e revestimentos podem acontecer simultaneamente aí na obra. E você não se esqueça, meu amor, antes de passar esse forro aí, tudo que precisa ser passado dentro do forro já tem que estar pronto. É o ar-condicionado que a gente já falou, mas e se tem alguma coisa que precisa ser fixada no teto? Tipo um pendente bem pesado, tipo uma porta. Tudo isso já tem que estar pronto antes mesmo do forro ser chapeado. Então a gente já teve a etapa 4 forro, a etapa 5 revestimento, mesmo que elas não sejam necessariamente uma atrás da outra. Agora a gente vem com a etapa 6 pintura, que também tá mais ou menos aqui, ó. Junto, acontecendo junto. Por quê? Porque o nosso forro, depois que ele foi chapeado, ou seja, depois que a gente colocou todas as placas de forro, ele precisa ser emassado. Quem que faz isso? O pintor. Você não deve, inclusive, fazer o revestimento de piso antes de lixar essa bendita dessa massa corrida no teto. Que é uma desgraceira de um pó dos infernos que entra em tudo que é ser humano. Inclusive, as pessoas têm que estar trabalhando de máscara por isso. E pode estragar, danificar o seu piso, porque você passa um piso maravilhoso e aí ele enche de um pó desgraçado lá, nunca mais sai. Então é melhor que a gente não faça o nosso piso antes de terminar de amassar todo o teto. A etapa 6 também é pintura, mas a gente não está falando só de massa não. Já dá para começar a fazer a primeira demão de pintura nos espaços que já foram liberados de revestimento e de forro. E mesmo com o piso pronto, essa é a hora que a pintura tem que entrar de qualquer forma. E se o piso está pronto, o que a gente vai fazer de novo? Voltar lá na etapa 1 e proteger esse piso. Você, pelo amor de Deus, não coloca o piso lindo, maravilhoso e fica transitando em cima. Como é que a mamãe fala? Fica sapateando. Ela fala saracuteando. Não coloca lá o piso lindo, maravilhoso, não protege, fica lá saracuteando, sapateando em cima do seu piso novo e aí suja tudo e depois, ai, ficou manchado. Protege o piso que você evita isso. E uma bobina de papelão não é nada caro, vale a pena para que você não tenha problemas na hora de você fazer a limpeza final da obra. Agora presta atenção e segura aqui na minha mão. A próxima etapa é bancadas. A bancada instalada. Para a bancada ser instalada, ela precisa ter sido medida lá na etapa de revestimento. Então, por isso que o cronograma é tão importante. Quando a gente especifica o momento em que a bancada tem que entrar, a gente conta 20 dias antes para saber que naquele dia ali precisa ter acontecido a medição das bancadas. Isso porque a marmoraria que a gente trabalha pede 20 dias para deixar tudo pronto. Se a sua marmoraria pede 40, você vai colocar 40 dias antes. E aí com isso você consegue organizar todo o seu cronograma para a obra nem ficar parada esperando material e nem chegar também material antes da hora de ser instalado e aí fica o material lá a ponto de acontecer o quê? Danificar o material. E aí a gente tem perdas na obra que não tinham sido analisadas no orçamento. Por quê? Porque o material estava lá, perdeu, riscou, quebrou, amassou. Se a gente precisa medir bancadas, tem uma outra coisinha que precisa ser medida também antes de ser produzida. O que é esta coisa? Acertou, miserável! É a marcenaria, gente. Assim como a marmoraria, a marcenaria também precisa ser medida em loco para conferir todas as medidas que a gente detalhou lá no projeto executivo. Porque projeto pode ter erro de até 3 centímetros. 3 centímetros na marcenaria não pode. Por isso que eles têm que ir lá conferir, entendeu? Muito bem, voltamos então à etapa 7, que é a instalação das bancadas. Mas, de novo, a etapa 7 e a etapa 8, dependendo do lugar que você está no Brasil, também podem se conversar entre si, é que bater aquele papo. Porque aqui em Brasília, por exemplo, a gente instala as bancadas primeiro e a marcenaria depois. Lá no sul, que eu sei, primeiro se instala a marcenaria e depois se coloca a bancada apoiada em cima do armário. Então, dependendo de como é a forma que você prefere fazer ou a sua região faz no geral, entra-se primeiro uma ou outra etapa nesse momento. E eu tenho vídeo no canal aqui falando as diferenças e as vantagens e desvantagens de cada uma. Olha, dá uma olhadinha aqui, ó. Tá aqui no card. Muito bem, a gente tem revestimento instalado, a gente tem pintura pronta, a gente tem bancadas prontas, a gente tem marcenaria pronta. O que falta agora? Acabamentos, mas acabamento fino. Do que eu tô falando então?
de torneira, de registro, de vaso. Essa é a hora em que a gente faz as instalações dessas peças. Então é simplesmente colocar todas elas no lugar, fazer todas as ligações. E nisso aí entra também não só o rapazinho que está fazendo a instalação do vaso, mas o eletricista que participa de praticamente todas as etapas da obra, porque essa é a hora que ele vai fazer os acabamentos de tomada, instalar a luminária, instalar o perfilzinho de LED lá no armário. Entendeu? O eletricista chega na obra desde o momento da quebração lá do entulho até a hora de colocar o perfil de LED maravilhoso e instalar e que coisa mais linda lá na marcenaria. Junto com o eletricista vem também a equipe de pintura para dar aqueles retoques finais que pode ter acontecido aquele dedinho sujo que bateu lá na parede. Então precisa entrar de novo a pintura junto ali com os acabamentos de elétrica para a gente fazer os ajustes finos e todo o acabamento ficar perfeito. Nessa etapa, sabe quem que é muito bem-vindo? No caso, a etapa número 10, caso você já tenha perdido a conta. A galera do papel de parede. O papel de parede não faz sujeira, então ele pode entrar aí junto com esses detalhezinhos finais de obra. Então você não esquece, se você não quer dor de cabeça, além de assistir este vídeo e dos demais vídeos deste canal, contrata um profissional. Um profissional bacana vai saber te orientar muito bem ao longo de todo o andamento da obra. E quando eu falo profissional bacana, eu estou falando de arquitetos, mas eu estou também falando de uma super equipe de execução, tá? A gente depende muito de uma boa execução para que o resultado dos nossos projetos seja aquilo que a gente gostaria, que o cliente tanto sonhou. Ficou claro, meu amorzinho? Ajudei? Não existe a regrinha perfeita. Cada obra vai ter um pouquinho de modificação em função daquilo que a gente vai fazer ou não. Então você não fuja que nem fugiu o nosso sol agora. Se inscreva no canal. Por hoje é só, até a próxima. Tchau! Rimou é verdade! Alice não sabe fazer claquete. Aprenda. Fala, garota. Tô falando, primeiro de tudo, a culpa não é da obra, projeto é assessoria de um profissional. Aqui a gente faz cronograma preciso para a obra caminhar nas etapas ideais, para não ter prejuízo nem atrasar.